Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e respondendo aqui uma pergunta que me foi feita sobre como foi a minha conversão. A minha conversão se deu de uma maneira assim, vou dizer, diferente de muitos outros casos. É claro, cada um tem a sua história, cada um teve uma conversão diferente. Se a gente for ver na Bíblia, tem pessoas que estavam à beira do rio, na beira do mar, pessoas que tinham até em cima de uma árvore. Então a conversão sempre é diferente. A minha foi do seguinte modo: eu, de uma família muito religiosa, só que nós não conhecíamos Jesus. E eu nunca tinha pego uma Bíblia em minhas mãos. Eu era um garoto de 9 anos de idade, quando passou lá em casa um evangelista e deu uma Bíblia para o meu pai. O meu pai recebeu a Bíblia, e esse evangelista passava assim, 6 meses, passava por lá, e morava muito longe de lá. E a gente chamava para ele Seu Filó, era o nome que chamava para ele. Um homem muito alegre, um servo de Deus. E ele deu uma Bíblia para o meu pai. Aí meu pai recebeu a Bíblia, agradeceu, ele falou algumas palavras para o meu pai, explicou alguma coisa e foi embora. Aí meu pai pegou a Bíblia e disse assim, essa Bíblia, ele olhou a Bíblia assim por fora, assim, a Bíblia fechada, e eu vi a Bíblia na mão do meu pai, e meu pai disse, essa Bíblia eu vou jogar no mato. Porque a gente morava numa colônia, lá, a expressão geralmente era essa, joga no mato. Aí meu pai, eu vou jogar essa Bíblia no mato. Isso é Bíblia de crente. Eu já não sabia, Bíblia de crente. Aí essa Bíblia eu vi só por fora. Aí o meu pai, nós tínhamos um vizinho, um homem assim, mais bem informado no assunto, era um grande comerciante, esse senhor, chamava Seu Taurino. Aí o Seu Taurino disse para o meu pai, Seu Hildebrando, que era o nome do meu pai, não joga a Bíblia fora não, dê a Bíblia para mim. Aí o pai pegou, deu a Bíblia para ele. Aí ele levou a Bíblia, e eu vi essa Bíblia só por fora. E então esse período aí foi quando eu tinha aprendido a ler. Eu nunca frequentei escola quando criança, fiquei na escola uns dias lá, aprendi a copiar algumas coisas do quadro, mas não sabia o que era. Mas eu já tinha aprendido a ler, eu aprendi a ler em umas latas de gordura em casa. O pai explicando para mim, eu fui aprendendo a ler. Aquelas palavras da lata de gordura, eu ia passando para outra, e a sorte é que eu aprendi a ler. Então eu já estava lendo nesse período aí, veio na minha cabeça o seguinte pensamento, eu um menino de entre 9 e 10 anos por aí, veio um pensamento assim, um dia eu vou ver o que tem dentro de uma Bíblia. Então assim começou quando eu vi a Bíblia pela primeira vez. Os tempos rolaram, passaram épocas depois, eu já era um rapazinho, aí nós fomos morar num lugar lá, tinha lá um chamado de Paulista, isso foi no estado de São Paulo, no município chamado Teodoro Sampaio. Era uma congregação de Presidente Prudente. O pastor lá da região era o pastor vinha de Prudente. E então lá tinha um pastor em Teodoro, mas era uma congregação de Presidente Prudente. O pastor lá da região de Presidente Prudente chamava-se pastor Vicente Guedes. É esse que assinou o meu cartão de batismo. Então, o que deu? O meu irmão Geraldo é mais novo que eu. O Geraldo foi estudar numa escola que ficava uns 4 quilômetros longe. Ficava difícil para ir e voltar todo dia. E lá ele se deu com esses paulistas para lá, que eram os meninos dessa família. E o Geraldo passava dias por lá. Um dia o Geraldo chegou com uma Bíblia velha, dizendo, eu sou crente agora. O Geraldo era menino, calculo assim de entre 10 e 11 anos de idade, o Geraldo. Então eu sou 5 anos mais velho do que ele. Aí o que aconteceu foi que essa Bíblia, uma Bíblia grossona assim, alta, papel grosso, toda mutilada. Aí nessa Bíblia eu comecei a ler nessa Bíblia. E Deus trabalha de uma maneira tão certa, que eu gostava muito de romance, e eu tinha lido o romance Sansão e Dalila, e quando eu vou mexer na Bíblia, eu achei Sansão e Dalila na Bíblia. Aí aquilo me atraiu. Eu fiquei espantado, mas o Sansão e Dalila é da Bíblia. Aí pronto, aí eu entrei de cabeça, comecei a ler. Aí me converti assim, lendo a Bíblia. Fui lendo. Aí o pessoal começou a me criticar, e os meus tios
diziam para mim assim, você vai ficar louco, quem lê a Bíblia, quem lê a Bíblia fica doido, você vai ficar doido, rapaz, lendo a Bíblia. Mas eu continuava lendo. Eu lia até alta noite, colocava a lamparina aqui do lado, e eu me enrolava num lençol e começava a ler, porque essa região lá é limite com o Paraná, depois nós mudamos para o Paraná. Então o que acontece? Aí eu me converti, entreguei minha vida a Jesus, lendo a Bíblia eu me converti. Chegou um ponto que eu ia ler a Bíblia e eu começava a chorar. E eu ficava pensando, será que eu vou virar crente também? E aí nesse ínterim a minha mãe adoeceu. A minha mãe pegou, a gente chama na época derrame, ficou um lado dela todo paralisado, a boca ficou torta. E aí a minha mãe fez um voto que se ela fosse curada, se Jesus curasse ela, que ela ia ser crente. E para a glória de Deus, a minha mãe foi curada. E ela cumpriu o voto, entregou a vida dela para Jesus. Aí ficou o Geraldo, meu irmão, e a minha mãe sendo crente. Aí pouco tempo depois, calculo eu que uns 6 meses depois da minha mãe, eu também me converti a Jesus. Só que nunca tinha entrado na igreja. Nós convertemos um culto que fazia culto por lá e tal. E assim minha mãe se converteu, o Geraldo também. Acabou de concretizar a fé dele. E eu me converti na nossa própria casa. Eu já era crente, só que ninguém sabia. Eu dentro de mim já estava certo que eu já era um crente. Aí passou lá por casa uns irmãos fazendo visita e eu falei, eu quero aceitar Jesus. Eles oraram por mim em casa mesmo. Depois disso que eu fui na igreja pela primeira vez. Até aí nunca tinha entrado numa igreja de crente. Então assim se deu a minha conversão. Entreguei minha vida para Jesus. E meu pai ficou para trás, demorou bastante tempo, acho que uns 3 anos depois. Eu aceitei Jesus, lembro até hoje, ainda tenho o meu primeiro cartão de membro, ainda tenho, assinado pelo pastor Vicente Guedes, da Assembleia de Deus e Presidente Prudente. E eu então, eu aceitei Jesus dia 1º de dezembro de 1965, o dia que entreguei minha vida a Cristo. E eu fui batizado, tipo assim, poucos dias depois. Eu aceitei dia 1º e dia 19 tinha o batismo. E aí eu queria me batizar, porque a minha mãe ia se batizar, só que não podia, tinha que ter um período, um tempo de crente para poder ser batizado. Aí eu não tinha chance de me batizar. Aí tinha um auxiliar, até um diácono chamado Miguel Chaves. Ele era um baiano muito alegre, de muita influência lá em Teodoro Sampaio. Aí o Miguel Chaves, ele falou com o pastor responsável lá da congregação, que era o pastor Fernando Marques, Fernando Vieira Marques, era o nome dele. Aí o pastor Fernando, conversando lá, o irmão Miguel Chaves falou para o pastor que podia batizar, que ele garantia por mim. Eu sei que ele deu maior força, o Miguel Chaves, e aí então o pastor Fernando autorizou que me batizasse. Embora não fosse o regulamento da igreja de cumprir um período de um mínimo de 6 meses, era coisa assim, e tem ensinamento, coisa assim. Só que o conhecimento bíblico eu tinha, porque eu já vinha lendo a Bíblia há muito tempo, eu tinha tempo já lendo a Bíblia. Então eu já conhecia a Bíblia, eu não abria mão da Bíblia. E assim me converti, fui batizado e para a glória de Deus até hoje continuo servindo a Deus. E tive o privilégio de cooperar na igreja. Eu só nunca fui porteiro, porque nunca me chamaram para ser um porteiro. Mas onde me chamavam, vai para ali, vai para cá, vai para lá. E certo é que tenho cooperado na obra de Deus até hoje. Às vezes eu brinco assim, eu tenho um dom de cooperador. Minha escola, minha formação foi esta. E para cooperar, eu gosto de cooperar na obra de Deus, sempre cooperei. E fiz um voto para o Senhor logo que aceitei Jesus, de nunca ficar sem participar da Santa Ceia e de nunca ficar parado na igreja. Não importa a função. Eu disse para Jesus, não importa a função, eu quero estar ocupado com a obra, alguma coisa, seja o que for para me fazer, eu quero ter o privilégio de fazer. E assim, vim trabalhando e cooperando na obra de Deus. E para a glória do nome dele, cheguei ao cargo de pastor. Glorifico a Deus por isso. A glória e a honra pertencem a Jesus.